Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, e você acompanha agora o Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Prefeitura apresenta à Câmara projeto de lei orçamentária anual para 2017. Vereadora Dulce Rita quebra recorde de votos nas eleições 2016. Câmara cedia palestra sobre assédio moral. Outubro Rosa, Legislativo adere à campanha e a TV Câmara foi às ruas para saber como anda a prevenção por parte das mulheres. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual para 2017. Confira mais detalhes na reportagem. A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou para a Câmara o orçamento para a cidade no próximo ano. A lei orçamentária anual prevê 2 bilhões e 600 milhões de reais para a administração do município em 2017. Para tentar ampliar as receitas, a Prefeitura aposta em operações de crédito. Para o vereador Tchaca, presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara, uma alternativa para ampliar a verba orçamentária poderia estar no setor de serviço. É importante que nós investimos mais no setor de serviço para a gente ter um outro recurso, porque vai chegar um momento que a nossa cidade não vai conseguir dar conta das demandas, porque a receita cresce no ritmo e as demandas da nossa cidade é muito maior ainda. Então é importante a gente tomar esse cuidado. De acordo com o projeto, a maior fatia do orçamento vai para a saúde. O valor destinado à pasta é de 651 milhões de reais. Em segundo lugar está a educação, com um montante de 564 milhões e 500 mil reais. O transporte deve ficar com a terceira maior fatia, 268 milhões e 600 mil reais. Por regramento, né, a secretaria que mais deveria receber dinheiro, reservar dinheiro ao orçamento é o da educação, que tem de obrigatoriamente ser reservado 25% do investimento na educação. Mas habitualmente a saúde também partilha muito desse dinheiro, uma série de verbas federais e governamentais, né? Elas acabam vindo para cá e elas acabam sendo direcionadas para a saúde, razão pela qual esse orçamento acaba ficando até maior à saúde do que à educação. O projeto prevê ainda os repasses de 77 milhões de reais para a Fundas e 25 milhões para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Esse orçamento foi fruto de toda uma discussão que já aconteceu durante o ano. Primeiro semestre a gente vota a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Em cima dessa lei a gente faz o orçamento. Nossa comissão vai estar ouvindo a população, vendo o que é necessário ser corrigido, se for necessário ou não, nesse projeto que é importante para a nossa cidade. Porque lá é que vai determinar para onde vai o dinheiro do cidadão. O projeto depende de aprovação dos vereadores e ainda pode ser alterado. Todos nós teremos um tempo X para avaliar e podemos sim fazer alguma forma de emenda para que a gente consiga dirigir alguma verba existente para aquelas regiões que mais necessitam. Eu particularmente na área da saúde, um outro na sua área mais específica, seja ela do social, da construção e assim vai, né? Mas ainda há sim tempo para se fazer algumas emendas. As emendas saem tanto das comissões como também dos vereadores individualmente. Lembrando que o orçamento deve ser votado até dezembro deste ano. O projeto está disponível para consulta da população no site da Câmara. Com mais de 10 mil votos na última eleição, a vereadora Dulce Rita é a mais votada da história de São José dos Campos. Representante da região de Eugênio de Melo, a parlamentar atribui o título ao trabalho realizado junto à comunidade. A eleição de 2016 trouxe uma nova recordista para a Câmara Municipal de São José dos Campos. Com 66 anos, a vereadora Dulce Rita foi a mais votada da história da cidade, com 10.353 votos. Anterior a ela, o último recordista havia sido o vereador Wagner Balieiro, nas eleições de 2012, com 9.420 votos. Dulce atribui o resultado ao trabalho realizado com a comunidade. Eu acho que é muita atenção com o munícipe,
porque eu acho que o munícipe, quando chega na Câmara, é que ele já percorreu todos os caminhos dentro da Prefeitura e outros órgãos também, não conseguiu nada. Então nós temos a obrigação de irmos juntos, ensinar o caminho das pedras e tentar resolver os problemas dos munícipes. A vereadora dedicou a vitória aos pais. E eu também queria até aproveitar o momento e agradecer meu pai e minha mãe que me incutiram os valores que eu tenho. O seu Condilac e Dona Dulce, que deve estar muito feliz hoje com a nossa vitória, que não é a vitória minha, é a vitória da família, que foi muito perseguida politicamente em 64. Passamos muita coisa ruim, que fomos, meu pai foi preso, então isso é um resgate da minha história em Campos do Jordão. Queria deixar essa vitória para eles e para os meus irmãos também. Dulce Rita Chaves Andrade Dabikevics é natural de Campos do Jordão, tem 66 anos, 3 filhos e 2 netos. Formada em economia, Dulce entrou na Câmara em 1997. Este será o 5º mandato da vereadora. Saúde, educação e segurança. Eu acho que isso daí é os principais problemas que nós temos aqui na cidade também, como no resto do país. Para o próximo mandato, a vereadora deixa de ser oposição para fazer parte da bancada de apoio ao prefeito, posição que, segundo ela, não vai alterar o trabalho de cobrança e fiscalização dos serviços públicos realizados na cidade. Eu acho que eu tenho um perfil que não vai poder mudar muito, né? O que tiver certo nós vamos estar reprovando, o que não tiver errado nós vamos estar conversando com ele e mostrar o caminho, né? Porque não é por nós estarmos na situação que nós vamos ser conivente com erro, não. Eu acho que isso não é o papel do vereador, porque ainda mais com essa crise econômica que nós estamos vivendo aqui na cidade e no país, a gente tem que estar muito atento ao bom uso do dinheiro público. Então nós temos que fiscalizar assim, independente de qual é o partido. No próximo bloco, vamos falar sobre assédio moral. A Câmara sediou uma palestra sobre o assunto. A gente volta já. Olá, o Diário Legislativo está de volta. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho apontou que nos últimos 5 anos, as denúncias de assédio moral em São José dos Campos aumentaram 34%. Já que passamos cerca de 1/3 do nosso dia no trabalho, o ideal é que as empresas ofereçam boas condições aos funcionários. A Câmara Municipal foi palco de uma palestra sobre esse assunto. Durante palestra realizada no plenário da Câmara, o Ministério do Trabalho apresentou uma pesquisa que revelou que em São José dos Campos, nos últimos 5 anos, as denúncias de assédio moral no trabalho sofreram um aumento de 34%. Os dados foram apresentados pelo desembargador federal do trabalho, Francisco Giordani. O assédio moral, de uma maneira bem simples de falar, é uma maneira de destratar alguém que está trabalhando na empresa, e de maneira que agride a sua dignidade enquanto pessoa, e tem que ser evitado por conta disso aí, as consequências que isso provoca. Francisco Giordani também apresentou quais práticas podem ser consideradas assédio moral. São os maus tratos na maneira de se reportar, de se dirigir ao empregado, como se qualifica pejorativamente o empregado, ou abusar do empregado sobre certos aspectos, sabendo que ele necessita daquilo para a sua sobrevivência. Uma das palestrantes do evento, a procuradora do Trabalho, Celeste Maria Medeiros, explicou como procurar ajuda da Justiça nos casos de assédio moral. O trabalhador que sofre assédio moral no trabalho, no ambiente de trabalho, ele pode comparecer pessoalmente no Ministério Público do Trabalho ou pode fazer uma denúncia pelo portal eletrônico da Procuradoria Regional do Trabalho. A denúncia ela pode ser garantida um sigilo, caso seja solicitado, e ela pode ser anônima também. Para encerrar o encontro, o auditor fiscal Antônio Carlos Rodrigues Pimentel falou sobre os benefícios para as empresas que buscam proporcionar um bom ambiente de trabalho para os funcionários. Uma empresa que é assediadora, ela causa inúmeros problemas até psíquicos e muitos afastamentos. O ambiente de trabalho fica ruim e isso, obviamente, gera problema em toda a produção da empresa. Agora é hora de falar de emprego. Fique de olho nas vagas disponíveis no Pátio de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza,
manicure, mecânico de automóvel, repositor de mercadoria, vendedor e vigilante. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E no próximo bloco vamos falar sobre o câncer de mama e sobre a campanha Outubro Rosa. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e a gente abre esse bloco falando sobre o câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo. A campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre a importância da prevenção, já começou e a Câmara de São José também aderiu à causa. A Câmara Municipal aderiu à campanha do Outubro Rosa. Além das luzes coloridas que iluminam o prédio durante a noite, o nosso site também mudou de cor, incentivando as mulheres a se cuidarem quando o assunto é câncer de mama. O principal objetivo desta campanha é chamar a atenção diretamente para a realidade da doença e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por cerca de 25% dos casos a cada ano. Os números são do Instituto Nacional do Câncer e nós fomos às ruas da cidade para saber se as mulheres sabem da importância da prevenção. Eu tenho o hábito de fazer, o autoexame, a mamografia ainda não devido à idade, Eu tenho o hábito e todo ano faço o preventivo, faço tudo certinho. Eu procuro médico, passo no médico a cada 6 meses, para fazer a prevenção e ainda não fiz, eu fiz uma vez só o exame da mamografia. Todas as mulheres têm que estar empenhadas nisso daí e sempre estar divulgando para a próxima, Porque se cuidar bem mais cedo, tem cura, não pode deixar se alastrar. A principal manifestação da doença é o aparecimento de nódulo nas mamas, geralmente indolor. Ele está presente em cerca de 90% dos casos. Outros sintomas são pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com uma casca de laranja, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída de líquido anormal das mamas. De acordo com os médicos, a prevenção feita pela própria mulher é fundamental para detectar a doença em fase precoce e aumentar as chances de cura. O exame de mamografia deve ser feito anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Se houver algum caso na família, é indicado começar mais cedo. Obesidade, sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas e exposição frequentes a radiações são fatores relacionados ao câncer de mama. Segundo o INCA, estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver o câncer de mama. Vamos saber como fica o tempo na tarde desta terça e também na quarta-feira. Muitas nuvens no céu da tarde desta terça-feira. As chances de chover são grandes, 80%. A temperatura máxima alcança 27 graus, mínima 16. Na quarta, o sol predomina pela manhã, mas à tarde deve chover com trovoada, máxima de 28 graus, mínima 17. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo feriado e a gente volta na quinta. Até lá!